Olhou, Ana pensou num tema edificante, estimulante. 1, 2, 3 e já! Atrasada? Oh, Oi, está começando! Hoje na batuta de Ana. Hoje eu estou de férias, gente. Nada de pensar, que coisa maravilhosa. Só pintar nossa, a parede, que é o meu momento feliz. Fico lá pintando as paredes, cheia de alegria. olá a todos. Hoje sou eu a dar o tema. Não, Então enfim, vamos lá, diga aí seu tema. meu tema. Temos falado de coisas muito difíceis, coisas muito pesadas e complexas e duras. Aí eu, já a semana passada, me lembrei que nós poderíamos fazer um tema bem engraçado, ou pelo menos bem doido, de coisas cómicas e micos, como se diz aqui no Brasil, situações ridículas, situações cómicas que nos acontecem e que, na verdade, são, no momento em que a gente as vive, são tão horríveis, mas depois são tão engraçadas de se contar. E eu vou começar por contar logo uma, porque e depois lanço para vocês. Eu aqui no Brasil, meu Deus, é mico a toda a hora. Lembro um que é assim, bem engraçado, parece uma anedota. Nós fazemos a nossa caminhada de manhã sempre, e na altura do Natal, quase no Natal, foi agora neste Natal, eu fui sozinha. A Ana estava com um problema e ficou, e eu fui sozinha. E estou a passar ali numa rua, as pessoas já nos conhecem, e as senhoras velhinhas saíram, oi, tudo bom? E aí, Natal, e não sei o quê, lá. Oi, aqui como se, não sei o quê, em Portugal, bacalhau, ficaram ali, foram passando e eu fui continuando, e quando já estava a ir embora, portanto, a gente vai conversando, 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 ai, adeus e tal. Quando já ia no adeus, ela disse assim: vai passar por aqui o Natal. A portuguesa, entendeu? Vai passar por aqui a sua caminhada. E eu disse: vou, eu não costumo dar uma volta e depois volto por esta rua. E ela ficou a olhar para mim, porque eram todos assim, tipo, a portuguesa não, é um bocadinho burrinha. E eu vi aquelas caras e vou passar por aqui o Natal. E ela, sim, sim, vou. Mas ficou toda a gente a olhar para mim com uma vontade de rir. E eu virei-me, fui caminhar e caminhei. Olha, foi uma coisa, até hoje, eu tenho vergonha quando encontro aquela senhora. Enfim, passo a Ó, uma bola. contando dessas de não se adaptar aos lugares onde você está. Eu estava em Portugal, aí fui perguntar as horas. Aí eu falei: o senhor tem horas? Sempre Tenho. essa. O senhor pode me dizer? Posso. E não me dava as horas. E aí eu tive que fazer a pergunta crucial. Então, por favor, que horas são? Aí o cara olhou o relógio e finalmente me deu as horas, que é uma lógica de pensamento diferente, muito diferente. Aí eu comecei a perceber que o brasileiro é entrão. Dá para ir por ali, olha, vou com você, já vai se metendo na vida da pessoa, já resolve a vida dela, e no resto do mundo pode não ser a mesma coisa. Você pergunta uma coisa e tem a resposta para aquilo que você perguntou, né? E não a pessoa entra na sua vida, quase que te dá o relógio que tem no pulso. E aí fui entrando na nossa mente, que para mim era assim no mundo inteiro. Mas repare que isso aí também é estranho o que eu vou dizer, mas isso também é uma forma de um estranho fazer graça com você e querer mais confiança, que é tenho. Então não é confuso. O humor ainda por cima ainda é mais confuso quando a cultura é diferente. Bota aí, Diga uma aí, Dan. Eu, nesse contexto de, enfim, línguas e tal, eu tenho duas histórias engraçadas. Uma é porque eu cheguei a estudar, eu já estudei várias línguas, né? Eu falo algumas, mas já estudei várias. E uma dessas línguas que eu estudei e não aprendi muita coisa foi o alemão.
E aí tenho um amigo alemão, e aí a gente estava conversando um dia, e eu falando, eu cheguei a estudar alemão. Ele, sério? Eu falei, né, no Goethe Institute. Aí ele, assim, é famoso e tal. Eu falei, mas não aprendi muita coisa, não. Assim, na verdade, não aprendi quase nada. A única coisa que eu aprendi foi Guten Tag, porque a aula era de manhã e a professora chegava falando Guten Tag, e aí foi isso que eu aprendi. Aí ele olhou para mim assim, botou a mão no meu ombro e falou: então você não aprendeu nada, porque Guten Tag é boa tarde. Jesus na cruz, Aí, realmente. né, que bom que eu falei que eu não aprendi nada, que realmente não aprendi nada. E a Olha, outra, ainda bem. e a outra história é que eu estava na faculdade, né? E aí eu tinha que pegar uns materiais que na faculdade você pode retirar câmeras, essas coisas assim, para poder usar nos filmes que você vai fazer, né? E aí fui pegar os materiais, aí dentro dos materiais tinha corda, e corda em inglês é rope, né? E aí quando eu fui falar, né, com meu sotaque bem de brasileiro, quando eu fui falar, eu falei hope. Can you give me some hope? Aí o cara segurou minha mão assim, e falou assim, você vai conseguir fazer esse projeto. Porque é esperança. E rope é corda. Então eu tava pedindo pra ele corda, ele achou que eu tava pedindo esperança pra ele, ele olhou pra mim nos meus olhos e falou: Você vai conseguir fazer esse projeto. Olha, eu joguei com duas búlgaras um ano que joguei numa ilha em Portugal. E a ilha tinha muita curva, muita montanha e tal. E nós uma vez, no início da época, fomos fazer um treino num lugar que tinha muitas curvas e o treinador era super acelerado e o treino tinha que ser àquela hora. E é evidente, num lugar sossegado, você não tem trânsito, você vai chegar a horas. E nós, isto aqui tem duas coisas, essa viagem tem duas coisas. Uma é nós, ok, vamos chegar a horas e tal, de repente, depois de uma curva, um monte de cabras, mas assim, ocuparam a estrada toda e não tínhamos como sair. E a gente era, meu Deus, mas o treino. E era lá o camponês a dizer: calma, calma, e não sei o quê, tipo, agora carros aqui, não. E chateado porque o carro queria passar e não se podia estressar as cabras e tal. E a gente chegou atrasada ao treino por causa das cabras. Quando chegamos, era uma: explica tu, ninguém queria dizer. Porque uma vinha de Nova Iorque, uma vinha de Paris, uma vinha de não sei onde, e chega àquele lugar e chegamos atrasadas por causa das cabras e ninguém queria explicar. E ele disse: para ele aquilo era normal, mas para nós era uma vergonha contar aquilo. E a outra coisa na viagem é que havia muita curva, muita curva, muita curva, e começamos, e nós: mas tem aqui esta rua, isto é só curvas aqui, curva para cima, curva para baixo. E começamos a olhar para as búlgaras e elas: sabe o que a gente falou? E elas: não. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Não fala nada de especial, elas não riam-se envergonhadas. E o que era? Curva em búlgaro é prostituta, a palavra curta, P-U-T-A, é prostituta, assim, bem brega. Então nós dizemos: mas como é? Só estamos a curva. Olha, aquilo foi uma risota, a risota do trânsito e a risota da curva. E eu Mas já vou passando. Fala, tem, Dan. tem muita palavra em português de Portugal que aqui a gente dá risada também, né? Tipo, pica significa alguma coisa. Não sei. Eu vi um thread no Twitter um dia desses com várias. Uma menina falando assim: não tenho maturidade para morar em Portugal. Aí não sei o que lá das picas. O pica, pica é o revisor, é o cara que você entra no elétrico e tem um bilhetezinho e ele fura. Esse cara chama-se pica, imagina. Aquele pica papel. Bom, Enfim. vou para minha, hein? Vai.
Estávamos eu e Ana num trem na Espanha. E aí a gente ia descer, estava lá a plataforma, estava dentro do trem, né? Já na portinha, assim, com mala, cheia de coisa para sair do trem. Por algum motivo que eu não sei explicar até hoje, eu não consigo atinar o que aconteceu. Ana, com mala, com tudo que ela tinha, ela tropeçou no degrau. Eu não nem sabia que o trem tinha degrau. Eu não sei o que aconteceu, mas Ana tropeçou e foi catando cavaco na direção do Pinto do Velho, que estava em pé. E ela não conseguia frear e tentando parar e não conseguia, continuando a catacabaca. Eu tive uma crise de rir com o velho, não sabia o que fazer com ela, porque botava a mão assim para segurar os ombros, porque ia ser um ataque frontal. E Ana, depois a gente sentou na plataforma lá em Sevilha, tivemos uma crise de riso tão grande, tão grande, que a gente olhava uma para a cara da outra e kkkkkkkk de novo, porque o velho depois parou, sabe quando para na porta do precipício? Foi mesmo na porta do precipício, Ana, o velho, um olhando para a cara do outro, aquela coisa, aquela sensação, e eu sentada em cima da mala, as gargalhadas. E uma senhora olhava para mim e dizia: Menina, não é preciso exagerar, não é preciso também fazer isso. E eu, meu Deus, não é nada disso. Eu só estava a tentar equilibrar-me e eu, a cara sempre ali em frente ao pinto do homem, e eu, meu Deus. O famoso cair de boca. É. Ai, pá. Ai, gente, eu sou um arsenal dessas histórias, né? Porque eu sou uma pessoa grande, bem desastrada. Eu, bem desastrado. O meu irmão, inclusive, já comentou comigo. Ele fala: você sempre tem um roxo, né? Um corte, alguma coisa assim, porque eu tô sempre caindo. Eu tô sempre. Não, caindo não, né? Mas me batendo nas coisas. Eu me bato muito nas coisas. E é traumático. Você não te lembra de nenhuma? Ah, deixa eu ver alguma história engraçada. Rapaz, Olha, tem outra. Ana não é. Ana dá nada para atrair essas histórias. Eu estava dentro do avião, e o avião lá indo decolar e tal. Daqui a pouco, do lado de Ana, assim, cai uma mulher desmaiada. Puf! Ana ficou nervosa e começou ela passa mal também, ficar um pouco enjoada. Ela, ai, tô mal disposta, tô mal disposta, tô mal disposta. Espera aí, gente. E acudindo a desmaiada, que a gente não sabia acudir, não sabia o que ela tinha, logo juntou um bocado de gente para acordar a mulher. Já acordamos um homem também que desmaiou no meio do voo, não lembra, Ana, que o homem também caiu lá duro. E aí a Ana fica mal disposta. Ai, não quero mais pegar avião. Estou mal disposta, mal disposta, mal disposta. E assim, Mas essa viagem que fizemos a Portugal, olha, todos os aviões que apanhamos tinham um problema. Começamos, a primeira viagem foi essa, uma que malhou, puf, e depois ninguém, não sei o quê. Aí começaram a trazer os aparelhos de ressuscitar e não sei o quê. Ai meu Deus! Aí na viagem seguinte, dali a bocado começa uma mulher aos gritos: alguém é médico! Por favor, rapidamente, alguém é médico! Outra que também tombou. Depois, o terceiro avião foi uma mulher que entrou alcoolizada e a polícia entrou para a levar, também atrasou. Gente, eu era assim, gente, cada vez que entra no avião é uma energia que a gente traz, ou o que é isto? Eu nunca tive, eu andei muitas vezes de avião, nunca tive problema nenhum. Aí de repente eu e a Ana entramos nos aviões e é só gente a tombar, né? Pô, tem aqui alguma coisa. conta uma Aidan. Olha, a gente já está chegando no fim, hein? A Sério? maioria eu tô pensando tem conotação sexual. Ai, meu Deus. Mas tem uma pergunta para fazer a vocês sobre esse tema. Como é, porque a gente é treinado a não se sentir ridículo, né? A gente não se permite ficar se sentindo ridículo. E quando a gente se depara com uma situação dessas, a gente meio que tá ali naquele, tipo,
eu estou fazendo papel de ridículo, então ou você abraça aquilo ali, ou você vai ficando cada vez mais ridículo, né? Porque às vezes quando você tá ali e tropeça numa coisa, se você depois disso faz alguma coisa mais ridícula ainda, o tropeço nem fica tão engraçado assim mais, né? E você nem fica mais ali alvo de uma chacota, por exemplo. Mas se você fica, meu Deus, acabei de fazer isso, parece que vai atraindo mais coisas, né? E do nada só outra coisa cai, aí do nada a outra pessoa cai por cima e você fica. Então é eu não tenho muito problema com isso, porque, enfim, zero problema em parecer ridículo. Mas eu percebo que muita gente fica assim, tipo, ai meu Deus, não, aconteceu isso, e nunca mais quer pensar naquilo. E é uma sensação engraçada, né, do estar fazendo papel de ridículo, assim. Eu tenho um ataque de riso, então todo final é sempre o mesmo, porque eu mesmo acho engraçado, eu mesmo caio na gargalhada e tenho um ataque de riso, fico fraca de tanto rir, não consigo me controlar. E o Muitas riso, vezes eu rolo pelo chão de tanto rir, vou perdendo a força nas pernas, fico rindo, 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 rindo. Então, assim, para mim o final é sempre o mesmo, porque não só me entrego, como acho graça do que está acontecendo, mais do que os outros. Então, para mim, a situação é resolvida. Aliás, eu me lembrei de uma boa agora para contar, e vou falando, porque eu quero me lembrar dela. ai, conta, conta essa. Eu estava na missa e o padre estava trazendo o cálice com aquele negócio que ele vai benzer antes que a gente vai pegar a hóstia, né? E a igreja que eu estava tinha uma escadinha assim, de onde ele ficava mais alto que todo mundo, porque tinha uma escadinha e ele desceu a escadinha para dar hóstia para os fiéis, né? E eu estava bem na frente, o cara escorrega lá no degrau, vai hóstia para o alto, vinho, e a saia, aquela batina, cai, plaf! A igreja no mais profundo silêncio, até que eu dou a maior gargalhada do século com o eco da igreja. Aí todo mundo estava se controlando, se descontrolou, todo mundo começou a rir. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? O padre ficou uma fera comigo, me botou para fora da igreja, saí da missa, fui expulso. Acho que eu fui uma das poucas pessoas na vida que foi expulsa de uma missa, mas eu fui. Eu lembro. Depois de rir, porque eu ri muito antes de conseguir me levantar e ir embora. Olha, Aí tá vendo? Eu soube lidar com o ridículo. Mas eu lembrei de um agora. vai. A gente estava eu tava na produção de um projeto X, e aí toda vez que termina o projeto a gente tem uma festinha, né, para poder celebrar e tal. E aí, do nada, absolutamente nada. Sim, um detalhe importante, nesse projeto tinha uma produtora executiva, né, tipo, muito importante, nananã e tal, e assim, bem daquelas, não vou dizer assustadora, mas assim, que causa um certo receio, assim, né? Você dá uma travada assim no esfíncter. É, e aí eu gostava de brincar com essa questão do poder dela, né? Então, toda vez que acontecia uma coisa, a culpa é, vou dar um nome aqui X, né? Jurema. A culpa é de Jurema. A culpa é de Jurema. E aí, quando a gente estava nessa festa do final, do nada a música parou. Do nada a música parou. Aí eu tava ali com meu ciclozinho de amigos, né, tal, e eu comecei a gritar, isso é culpa de Jurema, foi ela que mandou desligar, que isso, que aquilo. Aí minha amiga do meu lado, assim, me puxando, me puxando. Eu, que é, Jurema, foi ela mesma que fez isso, não sei o quê. Ela me puxando, eu, olha pra trás, olha pra trás. Quando eu viro, tá, é Jurema, assim, ó. Vai, essa. Aí eu falei, porque você é uma pessoa muito respeitada, você não vai ficar condizente com esse negócio dessas festas de povo descendo até o chão. Mas assim, todo mundo riu, inclusive ela, obviamente. Mas foi um momento assim que eu falei, a única pessoa que eu não podia. Ainda tenho uma parecida. Nos Jogos Olímpicos existe uma zona de alimentação, é assim, uma tenda gigante
tem que ter comida para 11 mil pessoas, 13 mil pessoas, e é comida de todo o mundo, então aquilo é cheio de gente e tal. Então, na entrada, há muita movimentação de pessoas a entrar, pessoas a sair, ali junto da entrada da alimentação. E eu ia para o primeiro dia, a gente chega e começa a olhar, e só gente importante e não sei o quê, e tu sentes-te na lua, porque toda a gente te trata muito bem. E a gente vinha a comentar que, nossa, tanta gente, confusão, e a pessoa não consegue parar, passar, e ai meu Deus, que me empurrou, enfim, palermice de vaidade patética. E de repente vem assim uma coisa que me bate aqui assim, e era uma barra que eu depois fui perceber que era uma, uma vara de salto à vara, aquelas varas compridas. No meio daquela gente, toda aquela coisa bateu-me aqui e eu viro-me, porra, eu toda, porra, imagina, eu quando olho e vejo, era a vara de salto à vara do recordista olímpico, o campeão do mundo, o maior cara do salto à vara da época, que era o Sergei Bubka, que eu amava ver na televisão e tal. E eu, tudo bem, sim, as pernas como o Dan falou no esfíncter, mas as minhas pernas começaram e eu, e as minhas colegas, e eu, pois é, fogo, nunca mais, agora quando alguém me dá um encontrão, até hoje eu, deixa eu ver primeiro quem é, De quem é essa vara? quem é essa vara, fogo. Olha, eu vou contar mais uma e depois a gente vai para o conselho, hein? Eu Ah, estava, era adolescente, estava no cinema, vendo A Cor Púrpura, e eu chorei na Cor Púrpura, meu Deus, parecia a Madalena arrependida. Chorei, 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 chorei. Aquele quando foi praticamente a estreia da Oprah Winfrey no cinema. E quando eu saí, eu estava chorando. O filme acabou, eu continuei chorando, eu não consegui parar de chorar. E estava todo entrando a próxima leva de gente, eu estava saindo, né? Gente, tropecei nas pernas de um homem, caí no colo dele, no colo, assim, paf! Mas como eu estava chorando, a coisa impactante, ao invés de eu pedir desculpas, eu me abracei quando comecei a chorar. Chorei no colo dele. Meu Deus! E o homem lá me dando colo, o homem que tinha acabado de entrar, e eu lá, sentada no colo do homem, abraçada com ele, chorando, 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 até me recuperar e ir embora. que muito bom. Ai, Eu quero muito É, contar uma para a história. nossa pergunta de US$ 1 milhão, eu nem sei qual vai ser. Você, como manter o bom humor, como é que a gente vai Tá com fazer? ridículo, Como lidar com o ridículo? papel de ridículo. quem quer começar? Querem que eu vá? Que aí a gente sempre deixa a pessoa que dá o tema por último, para ser a cereja do bolo, né? Não, mas vocês são as minhas cerejas. Eu Então sou vai, ai, essa o doeu, caroço, vai lá, mete pau. eu sou o caroço mesmo. Não, estou brincando. O conselho de 250 mil reais, dólares. Não, mas o conselho de US$ 1 milhão que eu dou, até para mim, é que eu fico um pouco envergonhada e aquilo que o Dan falou há pouco, me acontece às vezes, que é, eu fico embolada na vergonha e na humilhação e ainda pioro mais a situação, ainda fico mais enrodilhada. Então já fui aprendendo a melhorar isso, mas ainda posso melhorar. E eu acho que aconselho as pessoas a fazerem isso, rir, a rir mesmo nas situações ridículas que eu consigo rir e achar piada e ir na onda também da piada, são aquelas que me esqueço mais rapidamente e que acho que ficam como piada. E nas outras, nem quero falar no assunto, porque fico muito envergonhada. Ai meu Deus, a minha reputação, o meu respeito. O que é isso de respeito? A vida é para viver, então bora. Então aqui no Brasil, meu Deus, eu estou a fazer doutoramento de mico, então não tem jeito, é mesmo. No início eu nem percebia que estava
estava a ser mico, nem chegava lá, era um nível tão profundo. Então, bora viver, ó, bora, carnaval. Quer ir, Adão? Quer que eu vá? Eu posso ir. Meu conselho de US$ 1 milhão para lidar com o seu auto ridículo é, na verdade, que muitas vezes o que você acha que é uma coisa ruim é uma coisa boa. E eu explico. Eu tive um mestre de teatro, de Santana, que toda vez que a gente errava alguma coisa, ele dizia que isso, na verdade, era o ouro do teatro. Porque se você tá ali, se você faz uma peça onde você acerta 100% o texto, né? Óbvio que tem, né, o seu lugar. Mas quando você comete um errinho ali que dá aquela quebrada ali da cena e que você consegue, né, tipo, que fica engraçado, você pode fazer aquilo ali ser um dos melhores momentos da peça. Então, quando você é, tenta fingir que não errou, é muito pior do que você abraçar o erro e fazer uma piadinha ali com aquilo, né? Dar uma quebrada ali no público, mas traz a atenção de volta, porque do que, né? Eu perdi a linha de raciocínio. Mas é basicamente isso. Tipo, se você tiver num erro, abraça esse erro que ele vai virar talvez a parte mais importante daquela experiência toda. Bom, eu vou pegar ali o Dan só para resumir o que ele falou. Se você tem uma coisa que está dando defeito, transforma em efeito, que fica lindo. E do meu lado, uma das minhas melhores qualidades é o bom humor. É muito difícil eu sair do meu bom humor. Então, assim, mantenha o bom humor, gente. Acontece que você está numa situação ridícula, mas é engraçado. Então, aproveite o momento. Olha, eu fui expulsa da igreja, podia estar mortificada, o padre podia ter me dado uma maldição na saída da igreja. Mas, gente, eu ri porque estava muito engraçado. E depois você se recupera, vai. No outro dia eu já estava lá dando bom dia para o padre de novo. A gente vê as pessoas o tempo inteiro. Então, assim, mantenha o bom humor e aproveite o momento, porque aquele momento é mágico, ele nunca mais vai se repetir daquele jeito. Os tombos de Ana, meu Deus, nunca se repetem. Ana mal disposta, porque as pessoas desmaiam perto dela. É muito bom, gente, é muito bom. Então, pronto, gente, beijo, unissex divertido para variar. Tchau, 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 tchau. Eu vim então com o chapéu temático, para ficar Sempre, leve. sempre é temático.